Agora o Ver Mais vai recontar uma história que mobilizou muita gente, porque há cerca de um mês, um momento comum, uma corrida em uma pista aqui da cidade, virou um divisor de águas na vida de um engenheiro que também era maratonista. Ele sofreu uma parada cardíaca repentina, caiu no percurso e só daqui hoje, porque no lugar certo e na hora exata, havia uma enfermeira que entrou em ação até a chegada do socorro. Depois de alguns dias na UTI, em um período de recuperação, que aliás ainda está acontecendo, que surpreendeu até a equipe médica, o Andriel voltou a treinar e hoje ele está aqui ao lado da Carolina, que salvou a vida dele, para contar o que mudou desde então. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Eu agradeço porque dias após, enquanto você estava na UTI ainda, sua esposa teve a sensibilidade, a coragem de vir aqui falar sobre isso, né? E aí agora, faz um pouquíssimo tempo e você aceitou o nosso convite para estar aqui. Então, assim, primeiramente, parabéns, né, pela nova vida. Mas agora eu tenho um novo aniversário, dia 13 de outubro, é uma nova data de comemoração em casa. E a Carol também, né? Parabéns. Obrigada. Por tudo isso, a gente já vai entrar um pouquinho mais nisso. Sempre tem muito cuidado de não ir fundo em coisas que causem dor na pessoa. E eu acho que, mas é impossível, com um assunto como esse, né, não vir a cabeça e não relembrar, porque é muito recente ainda tudo que aconteceu. Quando alguém compartilhou no nosso grupo de redação, a gente tem um grupo, né, que a gente compartilha, aconteceu um acidente, aconteceu isso. Quando alguém compartilhou, uma pessoa acaba de infartar na pista da DE, eu confesso que imediatamente me veio à cabeça a pessoa com um perfil sedentário, né? Alguém mais velho, alguém que não pratica atividade, aquele atleta de fim de semana. E por isso eu convidei o doutor Alexandre, cardiologista da cidade, para vir falar sobre isso. Quando que eu tenho o insight de entrar no seu perfil e descobrir que, gente, era um atleta, um maratonista e jovem. Se eu fiquei surpresa, eu imagino você e a sua família, né, Andriel? Foi uma surpresa para todos que me conhecem e sabem da rotina. Na realidade, eu pratico triatlon e, então, para quem nada, corre, pedala e já faço isso há anos, passar por uma situação dessa é algo assim inacreditável, difícil de entender. E até hoje eu ainda respondo perguntas como que isso de fato aconteceu, como que eu não tenho comorbidades, não tenho, nunca fumei, não bebo, então tudo isso gerou ainda mais uma incógnita. Como e por que tudo isso aconteceu? Relembra pra gente como foi aquela segunda-feira. Eu tava em casa, saí para treinar, finalzinho da tarde, quando eu estava fazendo o aquecimento ainda, os 10 minutos ali de corrida, quando de repente eu caí, e aí daí para frente eu já não lembro mais, aí quem vai poder dizer mais falar é a Carol, porque daí para frente eu já... Teve algum sintoma, algum aquele aperto no peito, aquela fisgada? Não que eu me lembre, porque tudo que aconteceu no dia foi meio que apagado, deletado da minha mente. Então, eu só lembro de ter saído de casa e também entendi muito do que aconteceu conversando com as pessoas, que na segunda-feira eu estive lá, reencontrei várias pessoas que participaram desse Na segunda-feira depois da UTI, né? Porque você ficou quantos dias na UTI? Eu fiquei 4 dias na UTI, internado, entubado 3 dias e não, foi... Nós temos uma imagem bem forte essa já é do período de recuperação, ali ele já está melhorzinho, mas tem uma imagem ali da UTI que a esposa compartilhou conosco, ela falou, é o tipo de imagem que a gente nunca pensa em compartilhar. Bem, enquanto a gente localiza a imagem ali, que ele realmente está na UTI, eu gostaria de saber da Carol. Carol, como que você, enfermeira, estava lá nessa segunda-feira? Então, eu treino também, eu faço um treinamento numa assessoria de corrida e nossos treinamentos funcionam lá na DE, de segundas e quartas. Então, eu cheguei para o meu treinamento, estava no aquecimento ainda e assim que acabou o aquecimento, antes de começar o treino, eu fui tomar água. E assim que eu comecei a tomar água, eu avistei ele, a gente estava mais ou menos uns 50 metros de distância ali, e eu vi que ele sentou, caiu, eu fiquei observando, né, de longe, e logo ele foi para trás.
né? E aí, quando ele cai para trás, eu saí correndo e fui ver, identificar o que estava acontecendo. No primeiro momento, eu achei que ele estava tendo uma crise convulsiva, ele estava rígido, né? Tinha bastante saliva na boca, ainda parecia com o olhar um pouco vago. Pedi um telefone, né, para ligar para o SAMU, e durante a minha ligação, eu vi que ele já não respondia mais, ele tinha parado, né, de ter os sinais que eu estava observando, e eu ajoelhada do lado dele, pego no pulso, não tem pulso, e aí eu identifico que ele estava em parada, e eu estava no telefone, e eu falei para a atendente, agora ele parou. E eu dei o telefone para um colega, para os colegas que estavam do lado, e eu comecei imediatamente a reanimação nele. Então, a identificação foi rápida, e a minha atitude também de começar, eu tinha segurança do que eu tinha que fazer, e eu sabia o que eu precisava fazer naquele momento. Então, foi logo de início ali que eu comecei a reanimar e consegui ali com os meus colegas me ajudando a fazer o rodízio até que o suporte avançado de vida chegasse, né? Que foi o SAMU. E disseram que você foi incansável, né, Carol? Enquanto você já tinha feito uma reanimação? Eu sou enfermeira há 17 anos e atendi muitas paradas cardiorrespiratórias, né? Mas sempre dentro de hospital. Então, sempre com a presença do médico, sempre com recursos, né? Em espaço público, assim, foi a primeira vez. Eu imagino também para você, né? A aflição de ter uma vida ali nas suas mãos. Sim. E assim, o médico já falou, mas o pessoal de casa, sempre tem gente nova chegando. Qual foi o teu quadro? O que foi diagnosticado quando você deu entrada no hospital? Eu tive uma morte súbita, né? Vinda de uma parada cardiorrespiratória. E eu fiz coloquei 2 stents na artéria do coração. Isso que foi diagnosticado lá no hospital. Das 4 artérias principais, 2 completamente obstruídas e outras 2 que não podia mexer porque você estava em risco naquele momento. Exatamente. O doutor Alexandre ficou impressionado, ele com toda, né, a experiência dele, porque foi algo que desafiou os médicos também a entender como lidar com isso. Agora, eu queria saber também do seu retorno, porque assim, é coragem? Que nome que a gente pode dar a isso? Porque, além dessas imagens, essas são do hospitais. Agora, a gente tem imagens mais recentes do Andriel, que ele já voltou às pistas. Como é que é isso? Sim, já voltei a nadar, voltei a correr. Ainda não pude voltar a pedalar por conta do cuidado que a gente ainda está tendo ainda com relação ao meu nível de frequência cardíaca. Então, todo esse processo, estou sendo monitorado pela minha esposa. Que também corre, está ali, a Michelle ao lado. A Michelle, ela corre também, mas ela está sendo minha cuidadora. Mas não dá medo, não deu um trauma? Não fiquei com trauma nenhum. Vou te interromper porque esse foi o momento que tu reencontra a Carol. Foi o momento que eu conheci ela. Foi nesse momento lá em casa, no aniversário da minha filha. Eu imagino, né, tipo a corrente que se formou, todo mundo hoje, né? Carol, você ganhou uma nova família praticamente. Sim. Depois daquele dia, no dia 13/10, assim, a minha vida, assim, mudou, assim, né? Eu fui bastante ovacionada e muito bem acolhida pela família dele, né? Pela família da Michelle. Então, assim, ganhei novos amigos, uma nova família e agradeço a Deus por ter me dado atitude de ter feito rápido aquilo e bem feito, né? E eu sabia que quando eu ajoelhei ao lado dele, eu vi a aliança na mão dele. E eu sabia que alguém esperava por ele naquele momento. E tem um sorriso que não sai do rosto ali da Michelle, que está aqui nos bastidores, ó. Não chora, senão a gente chora junto, Michelle. Porque assim, nunca perdeu a esperança. O filho está do lado. Vou mostrar o filhinho também. Tem uma menina que veio dos Estados Unidos, chegou junto no dia da entrevista que a Michelle veio aqui, porque a filha recebeu o sinal no relógio lá nos Estados Unidos, né? É esse relógio que você que te ajudou a salvar também. O Garmin, ele tem essa função de enviar mensagem. Ele detecta quando acontece algum acidente, alguma parada brusca, e ele manda, se você não paralisa ele segue com o procedimento de enviar mensagem
para as pessoas de primeiro contato, né, que você tem cadastrado ali. E ele fez isso, mandou para minha filha e para um amigo meu também, que também está nos Estados Unidos. Isso é importante, a gente falou aquele dia, mas reforço, né, para você que pratica atividade, pessoas idosas, enfim, esses relógios, essas ferramentas, agora tem um anel também, cada vez mais, né, tem ciência, tem tecnologia, você que é engenheiro de telecomunicações, Sim, né, sabe sim. muito bem disso, mas eu lhe interrompi quando você falava sobre o retorno às pistas. E aí eu acho que é muito inspiradora a tua história, em todos os sentidos, porque logo depois de você aconteceu mesmo com uma jovem advogada em Chapecó. Né? Então isso está acontecendo com muita frequência. Né? E aí reforça a importância de de fazer todo um acompanhamento médico, né? Correr está em alta, faz bem à saúde, mas requer acompanhamento. Né? A pessoa precisa saber como está o estado de saúde dela. Você foi realmente uma fatalidade, mas um milagre ao mesmo tempo, porque imagino que fazia um acompanhamento. Sim, eu já tinha feito, em janeiro, eu tinha feito todo um check-up com uma cardiologista, eu tinha feito todos os exames necessários, né, que foram solicitados e não havia apresentado nada. Então, eu estava exercendo as minhas atividades tranquila, sem nenhuma preocupação. Na realidade, eu estava no período preocupado porque um ano anterior eu tive correndo no inverno lá nos Estados Unidos e eu peguei uma asma muito forte e aí eu estava preocupado de ter tido de novo isso. Então eu estava acompanhando com uma pneumo, uma dor que eu sentia, um aperto, só que na realidade já era sinais de que problemas eram cardíacos e não respiratórios. Né? E, infelizmente, esses sinais a gente não conseguiu identificar da forma correta e até o fato da parada cardíaca que eu tive. Só reforçando, você tinha feito um exame cardíaco recentemente e não havia apontado nada? Não, nada. Para vocês verem. Eu só gostaria de imaginar o que você disse para a Carol quando você reencontrou ela. Eu sou você eternamente grata, Carol. Ela me trouxe a vida, né, novamente. Não só ela, mas todos o que ela coordenou no dia ali. E na segunda-feira, quando eu fui lá, as pessoas me pegavam assim, nossa, tu mesmo, tu estás bem. E a gente te viu morto aqui, e sem sinal nenhum. E às vezes, para mim, que é até um pouco estranho, porque eu não lembro de nada, né? Eu não lembro do que de fato aconteceu no dia. E as pessoas me contando ali, falei assim, não, eu estava segurando o celular, não, no dia eu fui buscar a chave do teu carro, eu que peguei o celular para ligar para tua esposa, e várias pessoas contando ali. Para mim ali era muito estranho, né? Ver todas aquelas pessoas contando aquilo de algo assim que eu não lembro. Eu tenho uma curiosidade também, porque assim, a gente ouve muito histórias, até viram filmes de pessoas que passaram pela experiência de morte ou de quase morte. E que aí muda o sentido da vida, que muda até a visão de mundo, né? De que forma isso impactou em você? Te fez mudar algum pensamento, algo que você pensou não dá para deixar para depois? Bastante, né? E o que me fez ter muito cuidado e valorizar cada momento com a minha filha, com meus filhos, com a minha esposa e com todos aqueles que estão próximos a gente ali. Então, de fato, foi um restart na vida assim, que acontece. E você, Carol? Mudou também um pouco, assim, do tipo... Eu imagino 17 anos de profissão, né? Já bastante consolidada, mas, assim, agora é uma visão diferente também sobre a própria saúde. Sim, foi totalmente diferente do que eu já passei, né? Foi um misto de... Não fiz mais que a minha obrigação, porque eu sou profissional de saúde, eu que estava ali naquele dia, né? Eu tinha que ajudar de alguma forma, mas até no início, assim, foi difícil eu receber todos os cumprimentos que eu recebi, todos os elogios, mas foi de uma grandeza, foi de uma grandiosidade, assim, realmente. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não imaginava que isso ia ter tanta repercussão, assim, né? Serviu de alerta para muita gente, né, que treina, para muita gente que fazia tempo que não faz exames,
os hábitos, né? Fazer atividade física, melhorar a tua alimentação, fazer teus exames de rotina. Então, serviu de alerta para tanta gente, principalmente o pessoal da minha assessoria, né, que acompanhou tudo aquilo ali, acompanhou o fato. Foram 20 minutos eternos, eu falo, foram 20 minutos ali, mas que eu tive a capacidade de poder, como ele falou, coordenar e orientar. Os meus colegas não sabiam fazer e eu tive que ensinar no momento para fazer, para eu poder pensar em outras coisas, pensar em poder falar com a família, né? Pensar em poder guardar os pertences dele, ter zelo pelas coisas que ele tinha ali no momento, evacuar a área, né? Isolar o pessoal. Era uma segunda-feira de calor, a DE estava cheia, né? Então, muitos curiosos ali. Então, assim, eu consegui ter tempo. Assim, então, eu olho para trás hoje e eu penso, meu Deus, como que eu fiz tudo aquilo? E aí, a gente estava, segunda-feira, chegou um senhor do nosso lado. E ele falou, ele cumprimentou, é você que estava ali, quem é a enfermeira? Eu falei, sou eu a enfermeira que estava ali. Aí ele falou assim, eu perguntei para ele, você estava no momento? Ele, sim, eu que te dei a lanterna que você pediu. Então, naquele momento, assim, quantas coisas eu fiz, eu também não lembro, nem todo mundo que me ajudou, mas quem não participou ativamente da reanimação do Andriel, estava ali em oração, com certeza. Que maravilha. Nossa, e a gente fica muito honrado em recebê-los aqui. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Que a gente possa sempre contar boas histórias com finais felizes como essa. certeza. Muito obrigada.